Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças nós rendemos a Ele, seu carinho, seu zelo, seu amor para conosco. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos nada. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, tem nos dado do seu Espírito, da sua graça, da sua misericórdia, para que nós venhamos estar com a nossa vida guiada no amor dele, pelo Espírito dele. O Senhor é poderoso, é grande, é misericordioso, tem nos dado do seu amor, da sua graça, tem feito com que nós nos tornemos participantes da herança dos santos da luz. Hoje nós vamos falar sobre a integridade da palavra de Cristo. Nós vamos estar refletindo sobre a doutrina cristã, Não é sobre costumes de igreja. Nós não vamos falar sobre costumes de igreja, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Nós vamos falar da doutrina cristã, aquela que vem para redarguir, corrigir, instruir em justiça. É dessa que nós vamos falar. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Vai dizer assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeito ou viva numa instrução perfeita para executar bem a obra de Deus. Então a doutrina bíblica é como chuva que rega a terra. A Bíblia fala lá no livro de Isaías 55, versículo 9, que a palavra de Deus é como a chuva que vem, cai na terra e faz a terra produzir o fruto. Assim será a palavra que sair da minha boca, não será vazia, mas ela vai prosperar naquilo que eu enviar. Então, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, o ensinamento que vem de Deus, não o ensinamento da parte do homem. Ele é como a chuva que cai na terra. Ela é uma doutrina de fé. Ela é uma doutrina que não nos deixa ser levado por doutrinas vãs e estranhas. E essa doutrina, ela é sempre proveitosa para as nossas vidas espirituais. Mas eu quero falar sobre um assunto, está lá em Gálatas. Nós vamos lá em Gálatas. Nós estamos falando sobre doutrina. Gálatas, deixa eu ver aqui. Gálatas não, é primeiro Timóteo. Gálatas não, 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Nós estamos falando de doutrina cristã, nós estamos falando da doutrina bíblica, nós não estamos falando de doutrinas de congregações, de igrejas, do que pode e do que não pode. Nós estamos falando da doutrina bíblica. E dentro da doutrina bíblica,
nós temos a seguinte questão. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O alvo supremo de toda instrução da palavra de Deus, de toda instrução bíblica, não é o conhecimento bíblico em si, mas uma transformação moral. Então a doutrina bíblica, ela é para uma transformação moral interior da pessoa. Resumindo, é a regeneração numa consciência pura e numa fé sem hipocrisia. No tocante a essa verdade, dois fatos importantes devem ser conservados em mente. O conceito bíblico de ensino e aprendizado não é primeiramente transmitir conhecimento ou preparar-se academicamente. Esse não é o intuito do conhecimento bíblico. O intuito do conhecimento bíblico é produzir santidade e uma vida piedosa que se conforme com os caminhos do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, vai dizer da seguinte forma: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Essa é a instrução primária da palavra de Deus. A instrução secundária. O mestre na palavra de Deus deve ser uma pessoa cuja vida seja uma demonstração de perseverança na verdade, na fé e na santidade. E você vai ver isso do capítulo 3, versículo 1, até o versículo 16, aqui de 1 Timóteo. É onde você vai ver as qualificações morais que um obreiro tem que ter. Então, a instrução bíblica não é para um conhecimento bíblico, é para uma mudança. Uma regeneração. O apóstolo Pedro fala: sendo de novo gerado agora da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Nós temos que viver Cristo. Para nós sermos imitadores de Deus, nós temos que ser como Cristo. Viver como Cristo e andar como Cristo. Conforme diz em Pedro, sigamos as suas pisadas. Para que sigamos as suas pisadas. Lá no Salmo 85, fala que nós vamos andar por um caminho aberto pelos seus passos. Isso é seguir as suas pisadas. Então, a doutrina cristã, que é a doutrina bíblica, ela vem para trazer uma transformação. Não uma robotização. A pessoa virar um robô. Ela vem para poder trazer instrução, para redargir, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Ou seja perfeito. O que é ser perfeito? A palavra perfeito, no grego teleios, lá em Mateus 5,48, é andar em conformidade com a lei de Deus. Se você anda em conformidade com a lei de Deus, diante de Deus você vai ser perfeito. E perfeitamente mudado por dentro.
vivendo a regeneração para fazer a boa obra. A doutrina é vida. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, a resposta de Jesus para o diabo na hora da tentação. O diabo não acreditava em Jesus de forma nenhuma. Queria que Jesus, como pão da vida, fizesse uma pedra virar pão. Se Jesus era o pão da vida, como que ele ia fazer uma pedra virar pão? Ele era o pão da vida. Ele é o pão da vida. Então, a palavra de Deus é vida. Mateus 4:4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu já disse que a palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus é Cristo. O homem vai viver Cristo, através de Cristo, como Cristo. Essa instrução está lá em Deuteronômio 8:38, onde Deus falou com Moisés, falou assim: Moisés, é para que eu saiba o coração de vocês, para que vocês aprendam que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca, disso viverá o homem. E Jesus diz isso ao diabo, que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é santificação. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é um sólido mantimento. Jesus ele fala assim: olha, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida eterna, porque minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeira bebida. Isso está lá no livro de João, capítulo 6. Como sólido mantimento, no livro de Hebreus 5:14, nós vamos ver que o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então a palavra de Deus é um sólido mantimento. Então a doutrina é vida, é santificação, é um sólido mantimento. Tem mais coisas, mas nós vamos ficar por aqui. A doutrina é um ensino sistematizado das verdades encontradas na palavra, na Bíblia Sagrada. O seu principal objetivo é levar o crente a ter uma vida perfeita diante de Deus e dos homens. Você que quer ser realmente feliz, bem-sucedido em todas as coisas, guarde os ensinos da palavra de Deus e aplique-os em seu cotidiano. Salmo 1, do 1 ao 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, o fruto dá na estação própria. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Se você aplicar as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7 na sua vida,
você vai ser bem-sucedido, tanto físico quanto espiritualmente. Na nossa vida espiritual, se nós quisermos acabar com a maior parte do sofrimento que nos sobrevém, nós temos que procurar andar em obediência à palavra de Deus. A doutrina bíblica alimenta a alma do homem. Alimentar as ovelhas com a palavra de Deus é o principal dever do pastor. Lá no livro de Salmo, capítulo 23, provavelmente o salmo mais conhecido, fala: o Senhor é meu pastor, nada. Os alimentos espirituais não vai me faltar em meio à perseguição, a doenças, calúnias, as perseguições. O livramento não vai faltar. Deus, ele vai te dar o escape. Por quê? Porque a função principal do pastor é alimentar as suas ovelhas, é cuidar das suas ovelhas. Muitos são os que pervertem o evangelho, ensinando doutrinas estranhas e corrompidas. Infelizmente, no nosso meio hoje, existem muitas pessoas que torcem a palavra de Deus, ensina doutrinas estranhas à fé. São lobos devoradores, amantes de si mesmo, têm o Deus no ventre. O ventre deles é o Deus deles. Então, existe isso no nosso meio. O ensino deve ser genuíno e bíblico. O pastor que não ensina a palavra de Deus terá uma igreja problemática e suscetível às apostasias. O não ensinamento autêntico da palavra de Deus pode se tornar apostasia. Doutrina é vida. A doutrina bíblica é algo suave e prazeroso. É como a chuva que produz abundância de vida. Deuteronômio 32, 2. Ele alcança-nos como um todo para que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, conforme escreve Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5, 25, 23. Onde ele fala: o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos uma vida de santidade e plena, procuremos colocar em prática a sã doutrina. Vamos colocar em prática a sã doutrina. Doutrina da palavra de Deus. Igual eu disse, não estou falando de costumes de igreja. A doutrina e cultura. Em toda cultura há coisas boas e más. Devemos, por conseguinte, rejeitar tudo aquilo que é contrário aos preceitos bíblicos. Como saber se algo é ruim ou bom num contexto cultural? Em que devemos nos basear? Obviamente, na palavra de Deus. Obviamente, na palavra de Deus. Nós devemos sempre basear na palavra de Deus. 1 Pedro, deixa
Deixa eu dar uma olhada num versículo aqui. Porque a palavra de Deus, irmão, é o nosso compromisso maior. Nosso compromisso maior é com a palavra do Senhor. Não existe nada que faça com que nós não venhamos na nossa vida deixar de ter a palavra de Deus como nossa base espiritual. Livro de 1 Pedro 1,25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A citação que Pedro faz de Isaías 48 indica que toda a glória e realizações humanas, tais como cultura, ciência, filosofia, estão em constante mudança. A cultura do homem está em constante mudança. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, a ponto de discernir pensamentos. Por isso, todos os projetos humanos e o pensamento do mundo atual precisam ser sempre julgados segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina bíblica, e não ao contrário. Aqueles que torcem a palavra de Deus para conformá-las às tendências intelectuais e débitos padrões dessa geração estão traindo a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Por isso, todos os projetos humanos e pensamentos do mundo atual precisam ser julgados pela Bíblia, ao invés de a Bíblia ser julgada por esses padrões imorais do mundo. Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Para combater os que desviam os ouvidos da verdade, para combater as fábulas e mitos, a inversão de valores. É para isso que serve a doutrina bíblica. E que nós venhamos fazer igual Judas escreveu, combater por uma fé que foi dada aos santos. Mesmo que isso seja agonizante, vamos batalhar pela fé que um dia o Senhor nos deu. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Meu Pai querido, Deus amado, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor falou conosco. Muito obrigado pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Que Deus abençoe sua vida poderosamente.